Olá a todos, aqui fala Ronaldo Sérgio Novela. Estou aqui para falar de um assunto muito importante convosco que tem a ver com Deus. Deus, nós bem sabemos que Deus, Ele que criou o universo e os céus. Tudo que há na terra e nos céus foi feito por Ele. Ele que é o Criador de todas as coisas. Deus, depois de ter criado os céus e a terra, e ter criado o seu exército celestial, que são os anjos, Deus, por fim, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Os primeiros homens a habitar na terra foi Adão e a Eva. E Deus colocou-lhes no jardim do Éden, que na verdade era um paraíso, porque é onde Deus descia e falava com a sua criação. Deus, quando criou os dois, deu-lhes uma ordem bem clara que de todos os frutos que haviam no jardim, eles poderiam comer dos seus frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que eles comessem dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam morrer. Então, a serpente, na verdade, nesse caso, que é o diabo, sabendo que Deus havia dado essa ordem aos dois, ele usou-se daquilo para tentar impedir, nesse caso, que o homem tenha essa comunhão com Deus por toda a eternidade. O que o diabo fez? Ele encarnou-se na serpente e foi ter com a Eva, perguntando-lhe: por que vocês não comem dos frutos daquela árvore? E a Eva começou ali a explicar ao diabo, nesse caso, que era a serpente, que foi Deus que disse a ele que não deveriam comer daquela árvore, porque no dia que comer dos frutos da árvore, eles iriam morrer. E o diabo disse: olha, isso não é verdade, vocês podem comer dos frutos daquela árvore. Aquilo que Deus disse não irá se cumprir. Então a Eva deixou-se ser seduzida, pela serpente, e foi lá, levou dos frutos, comeu, em seguida deu a Adão. E a partir daí, por causa dessa desobediência da Eva e o Adão, o pecado entrou no mundo. É claro que o diabo estava muito satisfeito, porque ele achava que ele tinha conseguido, que a humanidade pudesse morrer. Mas Deus, no seu grande amor que tem para com a sua criação, que somos nós, Deus não deixou aquilo de uma forma deixar aquilo passar, não. O que Deus fez? Deus, Ele fez uma promessa que no futuro Ele enviaria alguém que viria ao mundo, e esse alguém, Ele iria nos resgatar, esse alguém, Ele devolveria a comunhão que Adão e Eva tinham com Deus no princípio. Esse alguém, meus irmãos, não é nada menos que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele que veio ao mundo na forma física, no corpo humano, e Ele veio e trouxe-nos essa comunhão que a humanidade perdeu, na verdade, quando a Eva e Adão desobedeceram a Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, daí, meus irmãos, nós bem sabemos que o diabo, ele enganou a Eva, e o pecado entrou no mundo. Mas Deus, quando fez o homem à sua imagem e semelhança, Ele fez o homem com um plano de como para viver eternamente. Deus não criou o homem para morrer. E Deus viu que o homem, por causa da desobediência, o homem já estava destinado a morrer. E que o homem precisaria de um Salvador, precisaria de alguém que iria pagar os seus pecados para que não venha morrer. E Jesus Cristo, Ele veio ao mundo, que é o Filho de Deus, Ele veio e morreu em favor de toda a humanidade. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? Crer em Jesus, meus irmãos, não basta para nós falarmos com a boca, devemos andar nos seus caminhos, devemos andar naquilo que é a sua vontade,
para nós, porque o próprio Cristo falou dizendo que aquele que me ama guardará os meus mandamentos, andará nos meus caminhos. Então, uma das formas de demonstrar que, na verdade, nós amamos a Cristo é nós andarmos nos seus caminhos, fazendo aquilo que é a sua vontade em nossas vidas. Então, meus irmãos, aqui estou para dizer a vocês que a vida aqui na Terra ela é muito passageira. O que nós vimos aqui não é algo que jamais passará, para dizer que existe uma vida além desta que nós estamos a ver, o lado físico. Existe promessa de salvação para aqueles que aceitarem Jesus Cristo em suas vidas como seu Senhor e Salvador. Para você que ainda não entregou a tua vida a Jesus, eu te convido, não perca mais tempo mesmo, abra o seu coração, faça aquela oração de entrega, falando para Jesus Cristo que tu crês, que tu acreditas nele, que ele é o Senhor e Salvador, que ele veio ao mundo para salvar a mim, salvar a você dos seus pecados e dar-te a vida eterna, a salvação. Só assim nós poderemos ter a vida eterna com Deus, se nós crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos? Então, meu irmão, faça esta oração, entregue-se a Jesus, creia nele como seu único Senhor e Salvador, e você viverá com ele por toda a eternidade.